Começando então o nosso estudo, a gente vai no módulo 6 pegar o M16. O M16 é o ciclo trigonométrico. Mas, para a gente começar a analisar o ciclo trigonométrico, a gente precisa primeiro relembrar, retomar a trigonometria no triângulo retângulo. Aqui a gente pode ver uma situação, né, real, que está representada aqui por este desenho. O Sol, aqui os raios, né, solares, uma estaca e uma sombra. Tá? E vamos lá, vamos entender então o assunto. Razões trigonométricas. Primeiro vamos lembrar o que é razão. Razão lembra o quê? Divisão. Exatamente, divisão. E trigonométricas. Tri vem de 3. Gonos tem a ver com ângulo. 3 ângulos e métrica, medida, né? Então, trigonométrico sempre tem a ver com triângulos. Então, de alguma maneira, a gente vai estudar triângulos. Triângulos retângulos, né? Que são os mais estudados aí ao longo da nossa história acadêmica. Tá? Então, vamos lá. O estudo das razões trigonométricas teve origem com a observação do tamanho das sombras, como representado nessa figura. Esse S aqui, ó, está representando o tamanho de uma sombra. Em certo período do dia, o Sol incide na superfície sobre um ângulo de medida alfa. Está aqui, né? O Sol vai andando aqui, nasce, vai lá, chega meio-dia, que está bem em cima da gente, né? Depois ele vai se pondo. Reparem que os raios do Sol vão andando, né? Esse ângulo aqui vai mudando, esse ângulo alfa, de acordo com o passar do dia. E, obviamente, essa sombra vai mudando de tamanho, né? Quanto mais alto esse Sol, menor é a sombra. Não sei se vocês conseguem perceber, concordar comigo, né? Não sei se vocês concordam comigo. Quanto mais alto o Sol, menor a sombra. Quando o Sol está bem aqui em cima, meio-dia, a sombra não tem, é praticamente zero. A gente está pisando na nossa própria sombra, né? Então, o tamanho da sombra varia de acordo com este ângulo. Reparem que o tamanho da estaca não muda, nunca. Tá? Então, por isso que ele diz, ó, em certo período do dia, o Sol incide na superfície, aqui a superfície, né, sobre um ângulo de medida alfa. Tá aqui. Por isso, para cada hora do dia, calculava-se essa razão aqui, essa divisão. S, que é o tamanho da sombra, dividido pelo tamanho da estaca. Considerando-se que o comprimento da sombra, bem como a medida do ângulo alfa varia ao longo do dia, fazia-se o cálculo desses valores para a construção de uma coisinha chamada relógios de Sol, que determinavam as horas do dia e serviam também para estudar as estações do ano. Então, imaginem, eles sabiam exatamente o tamanho dessa estaca, que não mudava nunca. O dia inteiro ela ficava ali, mesmo tamanho. Aí eles iam lá, mediam o tamanho da sombra, depois faziam essa divisão. S dividido por E. E aí o que eles conseguiam? Eles conseguiam aproximadamente o horário que eles tinham, já que não existia relógio, né, na época. Então eles faziam assim para calcular as horas, né? Isso aí é matemática resolvendo os problemas do dia a dia. Hoje, para a gente, é uma coisa muito fora da nossa realidade, né? Muito estranha. Por quê? Porque basta olhar para o nosso pulso, basta olhar para o celular, basta olhar para o cantinho ali do computador, que a gente vai ver a hora, né? Mas a gente precisa contextualizar, entender que antigamente não existia. Eles tinham que, de alguma maneira, buscar uma referência, né? E a referência que eles tinham era essa. Tá? Depois dessa breve introdução, a gente vai para as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Aí estão. O triângulo retângulo é uma figura simples e intuitiva, está aqui, ó. De acordo com a história dos relógios de Sol, essa que a gente viu agora, os povos antigos perceberam rapidamente que as razões, as divisões, entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo não dependem do tamanho do triângulo, mas das medidas de seus ângulos agudos, indicados na figura abaixo como alfa e beta. Então, vamos devagar aqui.
ângulo agudo. Ângulo agudo é todo ângulo menor que 90. Entre 0 e 90 a gente tem ângulo agudo. Está aqui 2, ó, o alfa e o beta. Lembrando que se eu somar alfa mais beta mais 90, eu vou ter 180 graus. 180 graus é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Tá? Somando esses três ângulos aqui, tem que fechar 180. Este aqui sozinho já fecha 90. Concordam comigo? Alfa mais beta mais 90, 180. Tá? Alfa mais beta mais 90 dá 180. Quanto que vai ter que dar só o alfa mais o beta? Só o alfa mais o beta tem que dar 90 graus. Beleza? Então, vamos lá. Com base neste triângulo, definimos as razões trigonométricas. Olha a palavra definimos. É por definição. Não tem uma explicação. Ah, e o nome disso é seno porque... Não. É seno porque é uma definição. Definição de razão trigonométrica é o que a gente vai fazer agora. Vamos batizar essas coisinhas, tá? Então, mesmo raciocínio que a gente usou na aula, né? Seno, cosseno, tangente. Seno, cosseno, tangente. Olha os símbolos, né? Seno, esse seno. Cosseno é cos. E tangente é TG. Seno, cosseno, tangente. Seno, cosseno, tangente. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Reparem que ele está usando sempre como referência o ângulo alfa. Aí eu olho para o ângulo alfa e penso, meu, quem é o cateto oposto? Esse aqui, ó, não pode ser o cateto oposto ao alfa. Por quê? Porque isso aqui é uma hipotenusa, né? Cateto oposto é o que está oposto, é o que está do outro lado, ó. É o cateto que a gente está enxergando, oposto. Tem o mesmo significado do português, velho. Não precisamos inventar muito, tá? Cateto oposto é o cateto que está na frente do ângulo alfa. Se eu estivesse olhando para o ângulo beta, não estou aqui, tá? Que é o alfa. Mas, se por acaso eu estivesse olhando para o ângulo beta, quem seria o cateto oposto? Olha, quem está na frente do beta é o C. Que beleza. Então, o C é o cateto oposto ao ângulo beta. Mas, como a gente está falando de alfa, cateto oposto ao alfa é o B. Tá? Cosseno de alfa é o cateto adjacente. Adjacente, senhoras e senhores. Ad, junto. Esse prefixo me diz isso, tem a ver com vizinho. Está aqui, ó. O cateto que está junto do alfa é esse aqui, ó. É o cateto que forma o alfa. Lembrando que cateto é o nome dado aos dois lados que formam o ângulo de 90 graus. E o outro lado é a hipotenusa. Então, o triângulo retângulo tem dois catetos. Se tu pegar um dos ângulos agudos, pegou um ângulo agudo, tu vai ter um cateto oposto e um cateto adjacente a este ângulo aqui. Se tu pegar o outro ângulo agudo, tu vai ter um cateto oposto e um cateto adjacente a este ângulo aqui. Beleza? O que a gente precisa memorizar hoje é seno, cosseno, tangente. Coi, cai, coca. Como assim coi, cai, coca? Coi, cateto oposto sobre hipotenusa. Cai, cateto adjacente sobre hipotenusa. E coca, cateto oposto, cateto adjacente. Seno, coi, cosseno, cai e tangente, coca. Coi, cai, coca. Seno, cosseno, tangente. Coi, cai, coca. Seno, cosseno, tangente. Lembrem disso, tá? Bom, além de lembrar que seno, cosseno, tangente, seno, cosseno, tangente, coi, cai, coca, a gente precisa das razões inversas, tá? Que a gente vai definir também. Secante, cossecante e tangente. Olha só, secante, cossecante e cotangente. Como é que eu defino a secante? Hipotenusa sobre cateto adjacente. A cossecante? Hipotenusa sobre cateto oposto. E a cotangente? Cateto adjacente sobre cateto oposto. Mas eu acho mais tranquilo tu lembrar seno, cosseno, tangente. Coi, cai, coca. Seno, cosseno, tangente.
coi, cai, coca. E lembrar aqui, ó, das razões trigonométricas inversas nessa parte aqui. Por que elas são inversas? Porque correspondem ao inverso das razões seno, cosseno e tangente. Então, se tu sabe que seno, cosseno, tangente, coi, cai, coca, tu vai saber quem é a secante. A secante é 1 sobre cosseno. A secante é o inverso do cosseno. A cossecante é o inverso do seno. E a cotangente é o inverso da tangente. Tá, mas como é que eu vou lembrar disso, né? É fácil, gente. S com C. Sempre. Sempre o S e o C andam juntos. Como assim? Secante é 1 sobre cosseno. S com C. Secante e cosseno. Cossecante, ó, o S anda junto com o C. Cossecante é 1 sobre seno, tá? Secante, 1 sobre cosseno. Cossecante, 1 sobre seno. Beleza? E aí a cotangente é barbada, é 1 sobre tangente. Só sobrou, né? E até porque é cotangente. O próprio tangente já está aqui nesse nome, né? Cotangente, 1 sobre tangente. Tá? Então, para hoje, o que eu preciso que vocês memorizem? Seno, cosseno, tangente, coi, cai, coca. Seno, cosseno, tangente, coi, cai, coca. E aqui? Secante, 1 sobre cosseno. Cossecante, 1 sobre seno. E cotangente, 1 sobre tangente. Beleza? Então, senhoras e senhores, é isso.